Olá! Sabe aquele mandamento, um dos mais conhecidos que existem? Pois é, ele também é um dos mais mal compreendidos. A gente vai descobrir agora como honrar o nome de Deus talvez não seja sobre o que a gente fala, mas sobre quem a gente é, lá na nossa essência. Então, vamos direto ao ponto, né? Quase todo mundo aprende que usar o nome de Deus em vão é sobre não xingar, não falar palavrão usando o nome dele. Mas, e se o mandamento original estivesse falando de algo muito, mas muito mais profundo? E se a questão não for como falamos, e sim como vivemos? Bom, para entender o que Deuteronômio 5, versículo 11 realmente quer dizer, a gente precisa primeiro olhar mais de perto para a linguagem e para o contexto da época. Não é uma simples regra sobre palavras proibidas, sabe? É um princípio fundamental sobre representação. E aqui está o ponto-chave de tudo. O foco do mandamento não são palavras vazias, mas sim uma vida vazia. É sobre carregar um nome, uma identidade, mas viver de um jeito que contradiz completamente o que esse nome significa. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Para a gente pegar a dimensão completa disso, precisamos entender dois termos que são cruciais na teologia bíblica: o que de fato significa nome e o que significa em vão. No pensamento hebraico, o nome era muito mais que uma etiqueta, um rótulo, era a própria essência da pessoa. Quando Deus se revela como Eu Sou lá no livro de Êxodo, ele não está só dando um título para si mesmo, ele está revelando o seu caráter, a sua identidade por completo. O segundo termo é chave. Isso não quer dizer de forma casual ou sem pensar. Essa palavra carrega um peso enorme de falsidade, de algo que é oco por dentro, enganoso. É como usar algo sagrado para um propósito totalmente fútil ou até mentiroso. Então, quando a gente junta essas duas ideias, o quadro fica bem mais claro. Tomar o nome em vão é, na verdade, reivindicar a identidade de Deus, mas viver uma vida que é vazia dessa identidade. É usar a autoridade dele para validar as próprias mentiras. Ou viver de um jeito que faz os outros zombarem do nome que se carrega. E isso tudo nos leva para uma metáfora central aqui, a do altar quebrado. O problema de usar o nome de Deus de forma leviana não começa na boca, não. Começa num lugar muito mais profundo. E essa citação resume tudo perfeitamente. Um altar, no sentido espiritual, é o nosso lugar de comunhão, de entrega, de adoração. Quando esse lugar está em ruínas, todo o resto da vida espiritual começa a desmoronar, e a honrar o nome de Deus vira só uma performance, uma coisa externa. E como é que a gente sabe que um altar está quebrado? Ele não se quebra de um dia para o outro. É um processo lento, gradual, de negligência. A comunhão com Deus vira só rotina. A obediência vira algo opcional, seletivo. E o coração, que antes era totalmente dedicado, agora está dividido entre Deus e um monte de outras prioridades. Agora, olha só que ponto crucial. Um altar quebrado é visto como algo até mais perigoso do que a rejeição total da fé. Ué, por quê? Porque ele mantém uma aparência de espiritualidade, sabe? É um engano sutil que pode ser muito mais destrutivo no longo prazo. Então, conectando tudo, o estado do nosso altar interior reflete exatamente como a gente trata a nossa identidade em Deus. Um altar quebrado significa, na prática, tomar o nome em vão. É carregar a identidade, mas sem ter a vida que a sustenta. Ok, já identificamos o problema. Mas e a solução? Como se conserta isso? Para nos ajudar, vamos olhar para a história do profeta Elias. Ele nos dá um modelo bem prático de restauração. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, a gente encontra Elias diante do altar do Senhor que estava em ruínas. E as ações que ele toma a seguir não são só para contar uma história, elas nos dão um roteiro, um passo a passo bem claro de como reconstruir o que foi quebrado. Vamos analisar esses passos com calma. Primeiro, Elias chama o povo para perto. A restauração começa com proximidade, não com rituais feitos de longe. Segundo, ele usa 12 pedras, um jeito de lembrar a identidade de Israel. A gente precisa lembrar quem a gente é. Terceiro, ele coloca um sacrifício no altar. Restaurar de verdade exige entrega, algo que custe de verdade. E por último, ele simplesmente ora e confia que Deus vai mandar o fogo. Nós não produzimos o resultado, nós preparamos o caminho para ele. E isso nos traz a nossa conclusão. O que acontece quando o altar é restaurado? Qual é o resultado final de todo esse processo de realinhamento? A ideia principal é esta. O nosso papel não é fabricar poder espiritual. O nosso papel é, assim como Elias, tirar os entulhos,
consertar as brechas e realinhar o nosso coração e as nossas prioridades. O resto não é com a gente. Quando o altar está no lugar certo, a resposta simplesmente vem. A verdadeira honra ao nome de Deus não é um esforço para seguir regras, mas sim um resultado natural de uma vida interior que foi restaurada e alinhada com Ele. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se honrar o nome de Deus começa no altar, a questão se torna bem pessoal. O que é que precisa ser colocado no altar hoje? O que precisa ser entregue para que ele seja restaurado? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para, de fato, honrar o nome.